Então, beleza. O mercado abriu aqui, nada que se fazer por enquanto. Veio testar essa região de mínimas aqui, nada que fazer por enquanto. Veio testar a máxima, não deu nossa manipulação aqui, ó, tá vendo? Ele não rompeu. O que é a manipulação? Falso rompimento. Ele rompe, gera liquidez comprador. O que a gente entende por isso? Quando o mercado rompe uma região de máxima ou mínima, a ideia é que o varejo vai vender o fundo ou comprar o topo, na maioria das vezes. Então, o que a gente entende? Se ele comprou ali, tem liquidez abaixo. Quando ele compra, tem stops abaixo. A gente vai identificar essas regiões e vai pegar os stops do varejo. Então, por exemplo, um pivô de alta é um ponto que a gente observa bem forte para a gente entrar contrário. Um martelo, por exemplo, que ele está no fundo e não conseguiu romper, a gente pode entender que ele pode dar uma continuidade do movimento. E assim por diante, isso você vai conseguindo realmente ver com o tempo de tela e na prática lá na sala. Por isso que eu te falei que você precisa estar junto ali na prática que vai realmente fazer o diferencial. Uhum. Mas por exemplo, para você entender, a estratégia é o básico: falso rompimento e teste de oferta. O teste de oferta nada mais é do que romper uma região, voltou a testar nela ou no candle que rompeu, e a gente segue o movimento numa tendência forte, por exemplo. Tá. Então, nesse Então, caso aí, ele chegou na região, não rompeu, não não faz fez nada. nada, isso. Aí, deixamos parado aqui. O que poderia acontecer nessa região? Como eu te falei que a gente vai marcar os extremos e os recentes, os mais recentes e os mais extremos, a gente poderia marcar aqui, por exemplo, a máxima do dia, que é o mais recente, correto? Uhum. E aqui Perfeito. dentro, estava dando aqui um range de 400 pontos mais ou menos, Uhum. 400 pontos. Então não seria tão mal marcar, mas a gente preferiu não fazer por enquanto, tá? Mantivemos essa marcação e aí ele rompeu, ó. Rompeu aqui, não fechou abaixo nenhum candle, deu esse topinho que estava na região desse aqui atrás. Nós não pegamos, olha para você ter questão de detalhe. Hoje foi um dia realmente que nós erramos. Mas, por exemplo, ele fez esse topinho aqui. Se a gente atualiza para cá, olha que manipulação linda que ele deu aqui, ó, Adriano. A gente venderia aqui e esse mercado pagou lá na frente. Porém, o que a gente fez? Ó, para mostrar bem a real para você. Nós deixamos marcada essa mesma região. Eu queria trabalhar nessa região. O mercado não me mostrou aqui a manipulação, então a gente aguardou. Saiu a notícia bem nesse horário aqui, que foi 9h30. Ele esticou, voltou. Quando ele voltou, eu perdi o time de clicar aqui. Eu queria clicar no fechamento dessa vela. Não deu tempo, eu cliquei aqui abaixo quando ele confirmou o rompimento. E aí o mercado ficou, estava totalmente sem liquidez hoje, ficou enrolando, enrolando. E aqui eu vou até colocar a ordem aqui para você ver. Ó, se a gente pega aqui no ponto que era o correto, observa, ele não tinha Uhum. dado stop e pagou o alvo, certo? Uhum. Como a gente pegou aqui fora do time, isso é questão muito de time. Olha onde que ele pegou nosso stop, né? Ó, ó, essa é a senha. Você vai conseguir visualizar aqui, ó. Ó, pegamos aqui, olha onde que ele pegou nosso stop. No candle 64 ali. Por 2, 3 ticks, porque a gente estava com o stop bem mal posicionado por ter entrado atrasado. Por isso que eu falo com o pessoal, e foi um erro meu hoje também, não podemos entrar atrasado. Se passou do ponto, aguardo uma nova movimentação. Mas enfim, tomamos o stop aqui, beleza, sem problemas. Vamos refazer as marcações. Quando a gente refaz a marcação? Quando a gente identifica o nosso padrão e principalmente quando ele faz uma nova região, que as regiões do dia são mais importantes do que as regiões de dias anteriores, beleza? Uhum. É onde tem a liquidez. Então, beleza. Marcamos a máxima de hoje. Aí ele não voltou mais nessa região. E ele rompeu. Beleza, rompeu. Rompeu a mínima. Perdeu a mínima. Quando ele perde essa mínima, não deu nenhum teste de oferta aqui para a gente fazer nada, certo? Ele rompeu e não voltou. Uhum. Quando foi, voltou só aqui, ó, nessa região. E aí rompeu de novo. Então, nada que fazer nessa, nessa vai e volta que ele foi aqui. Então, a gente só marcaria agora essa região de fundos e deixava o mercado correr. Aí o mercado rompeu para cima e voltou a testar nessa região. Aqui é um teste de oferta. Ó. A gente poderia até Uhum. marcar isso. Correto? Consegue identificar? Aqui eu consigo. Então, ele rompeu para cima, voltou a testar nessa região. Onde que a gente compra no teste de oferta? Sempre acima do candle que tocou. O candle que tocou foi o 124, a gente compraria aqui. Primeiro alvo técnico é sempre na próxima máxima.
beleza? Nessa região toda aqui, no caso que ele bateu, ele chegou só nela, inclusive, e já caiu de novo. Então, beleza. Fixou isso, vamos continuar seguindo. Marcamos essa mínima aqui agora. O mercado fez essas máximas, podemos até marcar, tá? E deixa o mercado correr, sem nada que fazer. O mercado vem, rompe aqui nessa região e volta. Quando ele volta, a gente identificou essa manipulação. Ele rompeu um fundo e voltou para cima, certo? O stop ficou um pouco ruim e nós pegamos de novo, porque a gente queria operar. Mas onde era o certo que eu te falei de operar? Máxima, onde a gente operou, e mínima. Ou aqui que a gente tinha um ponto mais forte. Como o range estava muito grande e eu estou te mostrando realmente um dia que foi bem ruim, a gente pegou no meio do caminho. Olha aqui para você ver. A gente tinha máximo e mínimo que é bem dizer os 50%, região de Fibonacci. E a gente estava comprando aqui. É uma região ruim para a gente comprar, mas nós compramos. Só para te mostrar os nossos erros de hoje também. Nós compramos aqui e o mercado veio estopar. Então a gente tomou o segundo stop aqui nessa região, entrou, lógico, no nosso operacional, mas fora da região que a gente queria trabalhar. Aí o que eu fiz? Vamos desconsiderar, pessoal. Desconsidera aqui as marcações do meio, deixa só as máximas que o mercado está numa tendência de baixa, mostrando isso para a gente, e vamos aguardar chegar na mínima ou na máxima para a gente operar. Deixou esse range todo aberto aqui. E o mercado ficou bem lateral realmente, bem lateral, sem nada que fazer. Aí já tinha encerrado a sala aqui meio de meio mais ou menos. E beleza. Quem tomou os stops saiu com os stops. Quem ia operar à tarde ainda guardou as mesmas regiões aqui para estar operando. E nós saímos dessa forma hoje. Mas beleza. O mercado continuou. Aí ele fez essa lateralização à tarde. Aí a gente não estava mais online, mas poderia marcar. Esse é um ponto interessante. Por quê? Consegue visualizar aqui, ó, ele rompeu essa região, tocou aqui uma vez, aí rompeu. Voltou a testar a mesma região que foi testada várias vezes, tá vendo? Então aqui é um ponto legal e fica um range legal, ó, sempre próximo aos 465 pontos nossos. Consegue ver, Adriano? Por que a importância dos 465 pontos? Agora sim. Então o range ele sempre, aqui ó, o range de cima também, ó, mesma coisa, tá vendo? Então sempre vai girar em torno disso, tá? Então, por isso que é interessante a gente sempre estar alinhando esses pontos para não ficar fazendo rangezinho de 200, 300 pontos, que não vai pagar o nosso alvo. Aí, beleza, aguardamos muito bem. E olha aqui a oportunidade que ele deu aqui, ó. Aonde? Na mínima do dia, o mercado vem e faz o quê? Manipulou. Rompeu, voltou, voltou acima da região. Compraríamos aqui, não pegava nosso stop, estava tranquilo. Vamos ver se pagou o alvo. O alvo estava ali no 108.795, correto? Ó, olha isso aí. E justamente naquele topinho anterior, nós marcamos esse aqui, ele rompeu, mas dava até no topinho anterior ali. Então olha para você ver como que se trabalhar nas extremidades, a gente diminui bastante o risco de tomar os stops. Lógico, sempre vai ter os stops e a gente tem os stops realmente para proteger o capital, né? Mas aqui, ó, pagaria aqui um trade, era só aguardar realmente chegar no ponto que a gente queria. Os meninos pegaram, até postei do Matheus lá, depois você dá uma olhada nos stories, pegou, a gente estava até conversando à tarde, eu estava no dentista, falei com ele, cara, pegou o melhor trade do dia, agora segura, que ele queria proteger, segurou, pegou o alvo dele lá, mas beleza. Pagou ali o nosso alvo, vamos tirar um pouquinho o zoom aqui, só para a gente ver as marcações. Não tinha o que fazer, rompeu forte. 150 pontos não é muito forte, mas rompeu essa região, volta a testar nela, fazendo um provável teste de oferta aqui nessa região. Se a gente entrasse aqui, ó, não dava para pegar na verdade. Acho que foi bem no ponto. Ó. A gente tinha que pegar no candle que rompeu, no candle que tocou. O candle que tocou, a gente iria comprar aqui acima dele. Ó. Entendi. Ele foi bem no ponto, entendeu? Então esse seria um teste de oferta, mas quando é 150 pontos eu prefiro evitar porque pode dar dupla interpretação. 150 pontos é o nosso stop. Então 150 pontos seria mais fácil a gente pegar uma manipulação que a continuidade do movimento. A continuidade do movimento eu gosto de pegar ela quando ela passa 250 pontos, 300 pontos ou mais, certo? Isso é bom você fixar também para entender direitinho o contexto do teste de oferta, beleza? Então fechou. Aí aqui a gente vai marcar o ponto mais extremo. Podemos trocar aqui essas duas marcações por uma só agora, que é essa mínima. E beleza. Aí o mercado está aqui trabalhando.
lateral, não tem nada que fazer aqui no meio, e encerrou o dia assim. Porque aqui ele não buscou nem máximo de novo e nem mínimo de novo. Então, basicamente, é isso, sobre marcações e sobre a estratégia. Ver se ficou alguma dúvida sobre isso, que eu vou passar para a próxima etapa. Não, acho que agora ficou um pouco mais claro para mim, né? Principalmente essa questão que você falou do range. Agora eu entendi, né? Na verdade, a gente fica buscando um range ali, né? De 260 pontos, né? De 465 pontos, né? Entre a máxima e a mínima do dia, né? Exatamente, é um ponto para a gente trabalhar, porque a gente sabe que o mercado ele tende a retrair nessas regiões. Então, que por exemplo, a gente marcasse, né? E essa última topinho também, ó, dava um trade aqui. Mas aí, se bem que o range está bem grande esses dias, né? Mas aqui, ó, dava menos que 465 pontos, mas querendo ou não, era um tradezinho bom para a gente pegar no final do dia aí. Se a gente marca aqui, quer ver? Vamos achar um outro ponto que foi legal aqui para a gente pegar uma referência, porque o mercado ele tem que manipular, ele tem que mostrar, por exemplo, aqui, ó, o que ele mostrou aqui para gente. Isso que eu gosto de explicar, os porquês, porque se você pegar essa leitura, você não vai tomar stop bobo mais. O que é a leitura aqui? Ele fez uma baixa, não rompeu o fundo. O varejo, a análise técnica básica ensinada para 90% dos trades, por isso que eles perdem, é o que? Se ele está fazendo um topo e fundo ascendente, ele vai fazer uma movimentação de alta, certo? Então aqui, ó, ele fez um fundo, fez um topo, fez esse fundo. O pessoal já leva em consideração esse fundo mais alto que esse, que realmente é, e fala o seguinte: se ele romper máxima, ele vai buscar a próxima máxima. Então, nessa máximazinha que está marcada aqui, o varejo compra. Quando ele compra, ele gera liquidez aqui abaixo. Ele deixa tanto stops quanto preços médios aqui para ele estar fazendo e acreditando que o mercado vai romper. Até quando? Na maioria das vezes até a próxima mínima. Porque aqui nessa mínima aqui ou ele é estopado ou ele vira a mão vendedora. Por isso que o mercado sempre não, 83% das vezes ele não rompe, ele dá falsos rompimentos e apenas 17% das vezes ele realmente rompe alguma região. Entendeu? Então, baseado em números, que é o que a gente gosta sempre, é por isso que nós pegamos essa estratégia, é por isso que ela é tão assertiva. A gente vai contra o varejo. Então, o varejo comprou aqui, deu oportunidade vendedora, a gente venderia aqui nesse ponto e o nosso alvo estaria aqui embaixo. Onde é o primeiro alvo? Que a gente quer o alvo de 465 pontos, mas nem sempre ele vai pagar. O primeiro alvo, o Adriano, é sempre no ponto de mínimo ou máximo extremo. Então, o primeiro ponto de alvo seria aqui nessa região. Inclusive, ele já bateu nessa região. Como que a gente vai proteger um trade ou sair desse trade com menos de 465 pontos, já que a gente quer os 465 pontos pelo menos? Quando ele fizer uma movimentação contrária. Então, até agora aqui, a única coisa que a gente poderia fazer nesse trade era proteger no zero, correto? Protegemos no zero para não correr o risco dele só tocar na mínima e voltar. Isso pode acontecer, é minoria das vezes, mas pode acontecer. Então, a gente jogaria o trade no zero e aguardaria. Quando esse trade rompe e volta acima, ele te dá duas opções: manter protegido o trade e aguardar chegar realmente aos seus 465 pontos, te dá a oportunidade de você executar o trade, porque você vai estar contra a estratégia. Se deu uma manipulação contrária a você, é o único ponto que você pode realizar para não ficar assim, saindo com qualquer pontuação a qualquer momento. Você pode tabelar isso, que aí quando você estiver no trade não vai exigir do seu emocional, que é o que exige tanto de todo o trade, né? Trade é muito emocional, que meu psicológico é muito ruim por causa de trade e tudo mais. É exatamente por isso. A estratégia ela tem que ser bem definida, você tem que planejar o que fazer antes de fazer, para na hora do trade você não ficar quebrando a cabeça e fundindo os neurônios. Então o que acontece? Você tem que definir o que você vai fazer. O que você vai fazer? Eu vou colocar no bolso. Ou então vou proteger se esse trade aqui chegar a fazer a manipulação. Então ele rompeu, fechou acima, vou proteger acima desse candle que fechou acima. Se ele continuar indo para baixo, ele vai lá, pega meu alvo, senão eu já saio aqui com a quantidade de pontos aqui. Vamos ver a quantidade de pontos que ele me deu, que vai ser aqui em torno de 250 pontos. Entendeu? Então, é, quando você está no trade, então eu já te ensinei, ó, como fazer as marcações. Eu te ensinei como você vai entrar de acordo com essas Então, marcações. por exemplo, nessa mínima aí do 468, eu não faria nada. Nada. 465, isso. Você não faria nada. 465. Se eu Você, tivesse que ter feito, eu tinha que ter feito lá no
no 108,645. É, você fala para comprar, né? Para vender, na verdade, né? É, para vender aqui, aqui você vendeu. Aqui você não faria nada até ele te mostrar uma manipulação contrária. Então, por exemplo, ele faz uma manipulação contrária aqui, é a única oportunidade de você sair do trade, encerrar o trade. Mas aqui eu posso considerar que nesse 645 ele era uma venda, por exemplo, nesse Não, teste? de jeito nenhum. Não? Aqui nessa região, né? Não, não, lá em cima. Aqui não, aqui sim. Aqui Ah. a gente tinha um topo, ele rompeu, voltou, beleza, aí sim. Eu Uhum. falo é que você já está vendido, suponhamos que você já estava vendido aqui e Uhum. está aguardando para pegar seus 465 pontos. Ó, que está lá Uhum. embaixo, estaria lá no 135. Aí você vai ter o quê? Para você não quebrar a cabeça, falar assim, não, mas tá batendo aqui nesse fundo, será que eu saio, será que eu não saio? Você já vai ter definido quando sair e quando não. Uhum. Então, quando você vai sair com menos do que os 465 pontos? Quando ele estiver principalmente fora do range, por exemplo, esse é o caso, ó, ele está abaixo da mínima. Então, ele tem que perder uma mínima para te pagar. Não Uhum. necessariamente quer dizer que ele não vá, mas, por exemplo, você está fora do range e ele está batendo no primeiro alvo técnico dele, que é esse fundinho. Quando você Uhum. vai, então você pode sair dele, se caso ele fizer uma manipulação contrária, ele vai romper e fechar acima. Nesse candle que Uhum. fechar acima, você protege acima desse candle. Se ele vir realmente para subir, vai te tirar. Se ele continuar, ele pode ir lá te pagar. Então isso é o que a Uhum. gente usa como proteção. Estou te ensinando tudo realmente o passo a passo para você nem gastar emocional para tradar. A gente vai gastar o emocional só para ler quando entrar ou não. Beleza? Mas Uhum. beleza, você já está posicionado no trade, você tomou o risco, você só pode sair quando fizer a manipulação contrária. Beleza. Herbert, eu posso virar a mão aqui nessa região? Pode virar a mão a depender da região. Por exemplo, aqui não é uma mínima, do dia principalmente. Então, eu não viraria a mão nesse ponto. Apesar de ser um ponto técnico, ser um alvo técnico, etc., eu não viraria a mão aqui. Por quê? É a mesma coisa, Adriano, de você ter um carro. Esse carro vale 10 mil e eu te ofereço 9 mil nele. Ó, Adriano, eu quero comprar ele por 9 mil. Então, se você quiser vender, você vai vender mais barato do que vale, correto? E é a mesma Uhum. coisa aqui no caso da compra. Então, vamos supor aqui, ó, você está querendo que o mercado caia. Você está querendo que o mercado, até então, que ele caia. Ele vai manipular aqui, sendo que tem essa região e tem essa região mais barata. É a mesma coisa. Aqui, eu estou te vendendo mais caro. Então, eu tenho um carro que vale 10 mil, estou te vendendo ele a 11. Você vai estar disposto a pagar o preço. Então, não é sobre operar, lucrar ou tudo, é sobre risco. Você quer tomar esse risco aqui comprando um carro de 11 mil que ele pode desvalorizar aqui, passar a valer 10 em poucos minutos? Vai Uhum. depender de você. Eu não. Eu não. Uhum. Então eu quero que ele chegue aqui para eu comprar no preço justo e pegar a valorização dele. Entendi. Correto? Então beleza. Uhum. Aqui eu não viraria a mão, a única coisa que eu poderia fazer era executar e sair com meus 250 pontos aqui. Uhum. Fixamos isso, beleza. Vamos para o próximo passo. Teve um dia aqui que foi muito legal, que foi o dia que os meninos bateram o recorde na sala, pegaram 1.300 pontos, que foi aquele dia totalmente direcionado. Acho que você também mandou muito bem nesse dia, né? Que foi, Uhum. pegou mil e tantos reais aí. Quer ver? Deixa eu puxar aqui no Zoom. Foi esse dia aqui, não foi? Isso. Foi. Ó, o que acontece aqui? Esse dia é um dia direcional e ele dá poucas oportunidades para continuidade do movimento e principalmente para reversão. Então, um dia que o dia de reversão vai ser estopado se você ficar tentando reversão nele até o final do dia. Então, não é nada interessante. Como que a gente identifica esses dias direcionais e como a gente pode pegar eles da melhor forma? Aí já vai a terceira. Não pode se dizer que é estratégia, mas ela é a continuação da estratégia. Então, beleza, vamos só marcar o dia aqui para você, para a gente identificar. Ó. A gente fez aqui, primeira coisa do dia, fez uma máxima e uma mínima, rompeu a máxima. O que a gente estava guardando aqui, Adriano? Um teste de oferta. Um teste de oferta nessa região, para a gente poder pegar a continuidade do movimento. Correto? Uhum. Porque a manipulação ele não deu, né? Só rompeu o topo e não voltou para dentro, então não tem que fazer. Onde pode acontecer esse teste de oferta? Em dois lugares. No topo que foi rompido, que é essa região aqui do 105, 103, ou no candle que rompeu. Aqui, ó.
o candle 22, foi o candle que rompeu essa região. Por que isso acontece? A região que foi rompida, o pessoal coloca seus lotes ali de compra, por exemplo, de rompimento ali naquela região. Então, quando eles colocam esse movimento de compra, o mercado anda a seu favor, eles tendem a proteger no zero. Correto? Então, Uhum. quando eles protegem no zero, o mercado tende a voltar, tirar esse pessoal no zero, continuar o movimento, fazendo com que quem comprou ali mais barato compre mais caro, porque o mercado ele gira através disso, né? Então, ele precisa acontecer essa manipulação. Dito isso, aqui na frente, ó, no candle 52 e 53 e afins aqui, ele testou. O que, que a gente fez? Colocamos uma compra aqui nessa região. Ele pegou o nosso trade e andou aqui. Vou até buscar aqui quantos pontos para a gente ver. 1979 pontos. Então, neste caso, ele não fez o teste de oferta, né? Onde a gente colocou, né? Não faria, né? Porque o que foi meu erro? Talvez meu erro aí nessa entrada, né? Eu teria colocado aí, ó. A máxima. Isso. E aí a gente tem que salientar, sempre orientar isso. Sempre 2 pontos ele pode testar. É o candle que rompeu, a gente tem que ter bastante atenção nele, e o candle e a região realmente. Então, como que a gente vai tomar a decisão nesses pontos? Volta naquela mesma história, é sobre tomar risco. A gente está vendo que o mercado está direcional. Como que a gente vê isso? Ele está estopando vendedores aqui, ó. Ele subiu, o primeiro candle do dia foi um candle vermelho, já estopou, foi forte, beleza. Fez 2 candles vermelhinhos, estopou de novo. Fez uma quedinha, estopou de novo, e assim por diante. Cada vez que ele fazia movimentos vendedores, estopava. Então, se a gente, por exemplo, espera aqui tocar nessa região, a gente fica para trás. Como a gente não tinha tradeado ainda, o que, que a gente faz? Vamos tomar um risco aqui, porque mesmo a gente tomando um risco aqui, ó, o nosso stop está próximo àquela região. Se ele realmente vier testar aqui, dá para a gente entrar de novo. Como o nosso risco é bem menor do que o nosso alvo, né? Então vale a pena o risco nessa região. Então nós entramos todos juntos aqui, pegamos o trade, a maioria saiu aqui 465 pontos, porque protegeu. Quando o mercado rompeu, protegeu, o mercado voltou para tirar. Acho que foi até nesse candle aqui, ó, e continuou o movimento. Alguns protegeram 300 e poucos pontos, o mercado foi lá e pagou 1.000 e tanto, e assim por diante. Ah, Herbert, deu essa oportunidade, eu estava esperando aqui, não peguei. Não peguei, que foi seu caso, por exemplo. Estava esperando bater aqui, não pegou. O que, que você vai fazer? Aí que eu vou te ensinar a mais uma sacada do nosso operacional, que é o seguinte. Continuidade do movimento. Então a gente tem aqui, a gente identificou, depois que passou fica fácil identificar, então a gente identificou aqui que foi um teste de oferta. Certo? Depois que passou, você não conseguiu pegar, você ficou de fora. Poxa, estava esperando aqui, não pegou, pegou aqui o teste de oferta. Então você tem isso como base. O trade base são as duas estratégias: falso rompimento nosso e o teste de oferta. Então, beleza. Aconteceu isso. Esse é o nosso trade base. Não peguei. Quando eu posso pegar uma nova oportunidade? Sendo que ele está direto, ele não está dando, não está rompendo, não está voltando a testar essas regiões. Como que a gente vai identificar isso? Vou puxar um pouquinho mais o zoom aqui, ó. Ele rompeu, já deu uns candlezinhos aqui contrários para gerar liquidez, estopou. Fez mais uma região aqui vermelhinha, tá vendo? Ó, faz o pessoal vender, o pessoal do preço médio principalmente vende novamente quando dá um candle vermelho, ele estopa de novo. Então a gente está vendo aqui, ó, movimentos curtos vermelhos para movimentos fortes verdes. Então a cada movimento desse aqui que acontece, Adriano, a gente pode comprar acima deles e pegar a continuidade do movimento. Entendeu? Então, quando a gente identificar que o mercado está direcional, nunca a gente vai saber quantos pontos ele vai andar, lógico, não dá para adivinhar, senão a gente segurava e pegava os 4.000 que ele subiu. Mas a gente consegue pegar essas movimentações, porque se a gente ficar esperando, por exemplo, um teste de oferta, ó, a gente não operaria mais nesse dia, até ele realmente fazer novos topos e fundos. Entendeu? Então a gente pode tomar risco nessas regiões. Então a gente compraria aqui, pagaria nosso alvo, compraríamos aqui, pagaria nosso alvo, compraríamos aqui, pagaria nosso alvo. Então, esse é a nossa terceira forma de entrada, que ela é a continuidade do movimento. Quando a gente entender que o mercado está numa direção, não está voltando para fazer testes de ofertas, a gente pode pegar após esses movimentos que der contra a tendência macro.
Conseguiu Desde entender? que os candles sejam pequenos, concorda? Desde que os movimentos sejam contrários, pequenos, pode até ser uma pernadinha igual essa aqui, por exemplo. Só que quando der uma pernadinha dessa aqui, quando a gente vai comprar na máxima, não podemos. Então já fica mais complicado. Então eu prefiro que seja um, dois candles, a gente coloca ali naquela região para não ficar o stop grande, porque aqui, ó, por exemplo, se a gente compra na máxima desse aqui, ficava ruim nosso stop. Então não entra nesse tipo de trade. Se dá esse Uhum, candle pequenininho que cabe nossa operação, que cabe nosso risco, tô dentro. entendi. Entendeu? Então beleza. Uhum. Fixado isso, a gente vai operar dessa forma quando tiver a tendência maior e não estiver voltando a fazer testes de oferta. Vamos ver aqui agora o que. Aí sempre tem que lembrar sempre disso. O início do movimento, no início do movimento, tem que ter dado o nosso operacional. Não pode ser do nada. Estou vendo uma pernada subindo do nada. Vamos supor aqui, ó. Essa pernada está subindo aqui. Não deu nada aqui para gente. Não deu operacional, por exemplo. E dá um candle vermelho aqui. Eu posso vir aqui comprar? Comprar acima dele? Não posso. Entendi. Se não vira bagunça, você vai ficar perdido no mercado, que toda hora vai dar um candle vermelho, você vai querer comprar no rompimento dele. Então não Esperar ele fazer um pullback, né? isso, ou então até mesmo um teste de uma manipulação. Vamos supor que ó, ele faz essa pernada, vem e faz uma manipulação que já vai direto. A gente tem a nossa operação base e aí nesses movimentos que ele der os vermelhos a gente pode pegar. Então sempre para a gente pegar a continuidade do movimento, a gente tem que ter a operação base, que é o do nosso operacional. Tanto A1 quanto A2. Beleza? Fechou. Então, beleza. Aí que vamos até continuar marcando aqui, que depois aqui dessa puxada nós nem operamos mais, mas vamos ver se deu mais oportunidades. Aí ele fez aqui a máxima do dia, fez a mínima e ficou trabalhando aqui nessa região. Aqui ele rompeu, ó, rompeu acima, a gente aguardaria aqui ele fazer um movimento fechando abaixo. Esse candle seguinte não fechou, esse fechou, 130. Olha aqui o stop. Ele já Uhum. mostra para você quando não é uma região legal, tá vendo? Então aqui não Uhum. dava para entrar, o risco está quase duas vezes ali o nosso stop. Não fazemos nada, podemos até marcar essa região de máxima aqui mais interessante. O mercado rompe, já rompe muitos pontos aí, quase 465 pontos. A gente aguardaria, por exemplo, ele fazer um teste de oferta para a gente comprar, que aí seria mais viável. Não fez isso. Vamos marcar aí de novo a máxima. E o range foi ficando grande, que realmente foi um dia que andou muitos pontos. Depois ele trava aqui nessa região e aqui ele vai dar várias oportunidades. Porém, essas oportunidades também estavam ruins de pegar. Por quê? Eu não estava nem indo em máximas e as mínimas estavam muito longe. Então, por exemplo, a gente vem marcando todas as mínimas. Esse range aqui, ó, esse range aqui já ficava pequeno. Esse range aqui já ficava abaixo também do nosso. Esse último range era o único que ficava legal, mas também ele lateralizou no meio do range. Então, realmente, o que a gente pode fazer? Marca a mínima aqui, depois que ele fez essa pernada, e aguarda chegar nessas regiões. Porque isso aqui, ó, se a gente for observar e marcar isso aqui, vamos marcar stopim. Aí ele deu manipulação. Aí, stop muito grande. Ó, só colocar o stop para você ver. Na verdade, até dava para fazer com 150 pontos, mas está no meio do caminho. Entrava aqui, vamos ver se ele estoparia. Ó, acabou de estopar aqui em cima, aqui, ó, no candle 263, certo? Então, esse tipo Uhum. de trade no meio do caminho, se você for pegar, você vai tomar stop para os dois lados, porque o stop nosso é bem mais baixo do que o nosso alvo. Então, o que é a pegada aqui? Sempre regiões mais extremas e mais recentes. Então, marcamos a mínima, marcamos a máxima, é ter paciência e aguardar chegar nessas regiões. Ó, aqui ele rompe, testa a oferta num só candle, rompeu, voltou a testar, não dá para a gente pegar. Quando acontece isso aqui, por mais que dê o gain, tá? Ó, por mais que daria o gain, não dá para a gente pegar esse tipo de movimento. Por quê? Dupla interpretação. Ele rompe, volta, não fechou abaixo aqui, mas é uma dupla interpretação, porque ele pode tanto ter pego liquidez de quem comprou para estopar para baixo. Então vamos supor que você está comprado, a única coisa que você pode fazer é proteger. Protege abaixo dessa vela grande. Se ele for para cima igual ele foi, ele vai te pagar. Se ele vir para baixo, ele vai te tirar ali na sua proteção. Mas não dá para a gente pegar a continuidade do movimento quando dá esse tipo de movimentação aqui, ó, que é a volatilidade. Porque aí você pode simplesmente entrar, ele vem de tirar, continua o movimento. Então a gente aguarda o movimento mais claro. A verdade é essa, sempre aguardar os movimentos mais claros.
Beleza? Entendi. Mesmo que dê alguém. Então, Perfeito. eu tô falando com trades que deram bom que a gente não pegaria, né? Então, não podemos pegar. Beleza, rompeu essa região, rompeu aqui a máxima do dia, ó. A máxima do dia, a gente sabe que o dia está direcional, ele rompe a máxima do dia e dá aqui a oportunidade. Quer ver? Puxar aqui mais para frente. Foi aqui, ó. Rompeu a máxima do dia, fechou abaixo. Poderia dar aqui, por exemplo, um trade. Aí você tem marcado região de topo aqui, ó. Por exemplo, esses topinhos que fizeram mais recentes. Ele fez o teste de oferta. Como que você vai operar um negócio desse aqui? Você vai vender? Você vai comprar aqui? Você está no meio do caminho. Então, sempre aguardar a máxima. Quando ele chegou na máxima, inclusive dava até para fazer um swing trade. Ó. Olha que legal. Oi. Alô, alô, tá me escutando? A internet tá dando uma oscilada aqui. Ah, mas tá me escutando agora? Agora eu tô. Show de bola. Ó, olha que você vê, no final do dia, dá até para fazer um swing trade. Lógico que a gente não trabalha com isso, mas olha o exemplo. Ó. Ele rompeu, fechou abaixo, venderia aqui, dormiria vendido. Olha como que funciona. No outro dia ele te pagava aí, logo de manhã, 659 pontos. Entendi. Entendeu? Então, tipo, é observar regiões sempre mais extremas, mais recentes, e quando o mercado estiver direcional, não peguei, perdi um trade, deu entrada lá no início do momento, perdi. Ele está direcional. O que eu vou fazer? Eu vou buscar por regiões, por continuidade do movimento nessa pernada de alta. Porque se eu ficar aguardando um teste de oferta, ele não vai voltar para fazer. São Entendi. raridades também esses dias bem direcionais, tá? Isso Uhum. são dias bem atípicos, mas quando eles acontecem, a gente tem que aproveitar que é o dia que dá para pegar muito ponto, né? Então, beleza. Vamos ver se tem mais algum fato aqui para passar. Acredito que não. Agora é as perguntas. Se você tiver alguma pergunta aí para a gente poder trocar ideia. Não, acho que agora ficou um pouco mais claro para mim algumas coisas que eu tinha dúvida, né? Aham. Principalmente aí na questão do teste de oferta ali, né? Os 400 e poucos Uhum. pontos, marcação agora ficou mais claro para mim, entendeu?